grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, né? Sempre, depois de uma grande luta, né, vem a vitória, vem a recompensa, e eu creio que o Senhor tem preparado para nós uma grande vitória, né? Já quero explicar aí para os irmãos que estou hoje um pouquinho diferente, vestido aqui com uma roupa aqui do Oriente Médio, né? Mas aí nós vemos aí os árabes usando esse tipo de roupa, e já fico bem habituado com essa vestimenta, né? Até essa aparência aí de turco, não é não, Miriam? Mas tem um propósito pelo qual estou assim hoje, e tem a ver com a palavra que Deus tem para nós, que hoje o tema que nós vamos trabalhar é tecendo vestes gloriosas. Creia que Deus, Ele vai nos revestir de vestes gloriosas. Eu queria trazer então um entendimento hoje, igreja, a respeito de vestes, tanto que Deus Ele pode nos dar, que Ele quer nos dar, e que Ele nos oferece, como vestes que nós temos gerado. Nós também temos tecido isso durante a vida, e eu quero trabalhar com você na palavra. E eu quero usar essa imagem aqui, esse exemplo das vestes, e eu vim a caráter justamente para fixar isso no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Porque a Bíblia ela usa esses símbolos, ela usa parábolas, ela usa referências, né, da vida cotidiana, da natureza, para que fique claro para os ouvintes ali do que representa, o que significa aquela mensagem. Então, vestes na Bíblia, nós temos muitos exemplos disso, e nós do início da Bíblia até o final dos escritos sagrados, nós temos aí referências a vestimentas. Tanto que nós começamos aí com a primeira doação, o primeiro ato ali, né, que Deus faz com Adão e Eva no jardim, após ali eles terem pecado, é justamente dar vestes para eles, né? Porque eles andavam nus, como nós sabemos ali na criação, eles não tinham malícia, não tinham vergonha, mas o pecado trouxe então essa malícia, essa vergonha dos seus corpos, e Deus ali, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, diz a palavra assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, logo ali após o pecado original, o povo, né, na pessoa ali de Adão e Eva, eles se viram nus, né? Isso acontece conosco quando pecamos, porque quando pecamos, quando nós fazemos algo que ofende alguém ou desagrada ao Senhor, nós nos sentimos nus, nós nos sentimos expostos, nós temos vergonha. E ali diz que o Senhor deu vestes para eles. E isso é muito significativo para nós, porque eu quero dizer para você que às vezes tem vergonha do teu pecado, que às vezes você anda triste, você acha que é indigno de receber qualquer coisa do Senhor, você não consegue se perdoar pelo que algo que algum dia você fez. Eu quero dizer para você que o Senhor tem vestes para você, não para encobrir o teu pecado, não para esconder aquilo que Ele fez, mas é uma demonstração de amor, de misericórdia, de cuidado de Deus sobre a tua vida. Já indo para o outro extremo da palavra, lá em Apocalipse, nós temos João, que ele visualiza ali o noivo, o cordeiro, que ele vem para buscar a sua igreja. E lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 2, João, ele relata o seguinte a respeito do cordeiro de Deus. Ele diz assim: foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha que interessante. A visão que João tem de Jesus, ali o noivo, é de alguém que está com uma veste branca. E ela é brilhante, diz o texto, e pura. E ao contrário do que nós temos lá, do que foi dado a Adão, a palavra diz que foi dado a eles, Adão e Eva, vestes
né, que foram feitas com pele de animais. Aí há muitas pessoas que dizem muito a respeito disso, dizem que foi o primeiro sacrifício da Bíblia, porque Deus ali ele sacrificou um animal, derramou o sangue de um animal para poder cobrir o pecado do homem. E isso pode, né, a Bíblia não fala que Deus foi e matou um animal, mas entendemos que a pele de animal foi dado e provavelmente algum animal ali teve que morrer para que pudesse cobrir a vergonha de Adão e Eva. Isso diz muito respeito à nossa condição, quando Cristo morreu para nos salvar. E diz que o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. Então, as vestes que foram dadas para Adão e Eva, diz respeito de alguém que morreu para cobrir o pecado. Já a veste de glória que Jesus ele utiliza, e João relata em Apocalipse, diz que é tecido, é linho fino, linho brilhante e puro, e diz que esse linho fino representa os atos justos dos santos, ou seja, a boa conduta do crente, a boa conduta dos filhos de Deus, fazem resplandecer as vestes de Jesus. Então, a quem confecciona a veste de Adão e Eva, né, ou aquilo que cobre o pecado, é a morte de alguém. Mas aquele que faz resplandecer as vestes de Jesus é a boa conduta dos filhos de Deus. E também lá em Apocalipse, eu quero introduzir para você essa ideia das vestes. No capítulo 7, versículo 13, diz assim: e ali entre aquela visão toda, João ele viu não só o trono, não só quem estava no trono, ao redor do trono, mas diz também em Apocalipse 7,13, ele diz assim: então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E o texto ali vai responder que estes são aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que venceram, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Ou seja, diz que aqueles que vencem a tribulação, aqueles que foram aprovados, esses também têm vestes brancas, né? Então, eu quero usar várias referências em relação a isso, e todas essas referências que apontam para Deus, apontam para os santos, diz respeito a vestes brancas. Amém? E todas estas vestes, elas que nós lemos aqui, com a exceção de Adão e Eva, que foi pele de animal, são vestes, vamos assim dizer, como esta interna que eu tenho aqui, que são vestes brancas, né? São vestes puras. E aqui não vai relatar, a não ser ali do cordeiro, do rei que ele vem com uma veste que vem, uma capa ou um vestido em cima, que vai trazer a questão de autoridade e de posição. Mas falaremos disso mais à frente. Agora, para nós a roupa, a nossa vestimenta, ela não é só para tapar a nossa nudez. Não é só porque, eu acordo pela manhã, eu vou sair para trabalhar, vou para a faculdade, e eu pego qualquer roupa lá, e eu coloco só porque eu não quero estar nu, né? Embora os homens geralmente fazem assim, pegam a primeira que acha lá e coloca, tá bom, não é assim? Mas a roupa não é só para tapar a nossa nudez, mas ela também diz muito a respeito de quem usa. A nossa roupa diz muito a respeito de quem nós somos. Então, às vezes, quem trabalha com alguém na empresa e todo mundo usa uniforme, todo mundo ali é parecido, não se preocupa com a roupa. Mas quando você vê essa pessoa no dia a dia, você percebe o estilo dela, né, o que ela usa. Pessoas, elas usam roupas, por exemplo, quem talvez é mais baixinho, vai usar uma roupa que sempre tem um salto para mostrar que a aparência dela, né, ela é mais alta, então para que valorizar ali a sua altura. Então, a vestimenta diz muito de quem nós somos ou de quem nós queremos ser, ou como nós queremos ser, né? Então, nós nos adaptamos. Mas eu quero dizer para você, igreja, para nós que estamos aqui assistindo o culto, que além destas vestes naturais, de tecido, que nós usamos para cobrir nossa nudez, e também para ter estilo,
ou qualquer coisa desse tipo, quer dizer para você que existem vestes espirituais que Deus tem para nós, e Ele quer nos revestir destas vestes, Ele quer nos cobrir, não quer, assim como Deus cobriu Adão, né, do seu pecado, da sua vergonha, e deu a ele vestes ali para cobrir essas vergonhas, o Senhor tem vestes gloriosas para nós, e eu quero trabalhar com você. E nada melhor do que falar sobre roupa, vestimenta, do que conversar com o alfaiate, do que conversar com a costureira. E eu sou filho de costureira, né? Dona Neide, aí a costureira de mão cheia, minha mãe, né? Sempre muito solicitada, sempre muito elogiada por tudo que ela fez, ali as vestes que ela fez, né? E eu entendo um pouco mais desse contexto de costura. Mas eu quero usar o exemplo de uma costureira que a palavra relata, que está lá em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 36. Esta mulher, ela não passa desapercebida da palavra. Ela é especial. E o exemplo dela diz muito para nós. E através de Dorcas, ou Tábita, nós vamos entender um pouquinho a respeito das vestes que Deus tem para nós. E também das vestes que nós confeccionamos com os nossos atos. Lembrando que a visão de João, lá em Apocalipse, diz que as vestes que Jesus estava usando, de linho puro, são os atos de justiça. Ou seja, do mesmo momento que Deus ele nos reveste, nós, quando vivemos, a nossa conduta também é como se nós fosse uma confecção que em todo o tempo está produzindo vestes para o nosso Senhor. E a própria igreja, o próprio pastoreio, faz parte dessa confecção, onde nós estamos adornando o vestido da noiva, né? Onde o noivo ele quer encontrar uma noiva pura, com vestido bem preparado, né? Usando essa imagem do vestido de noiva. Então vamos lá, Atos no capítulo 9, versículo 36, diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levanta-se, ou melhor, né, vamos ler direito aqui, Tábita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Olha que interessante essa história. Aqui tem já, antes desse texto, a cura de um outro homem aqui, chamado Enéas, e logo na sequência vem essa história dessa mulher, Dorcas aqui no grego, né, que o nome Dorcas significa gazela, né, gazela.
talvez referente à sua beleza, à sua agilidade, à sua, não sei, mas o significado de Dorcas aqui. E essa mulher, nós podemos entender que essa era uma região que talvez ali naquele local ali, nós temos Jope, né, que ontem, inclusive, nós ouvimos na pregação. Se você não assistiu a palavra de ontem, ainda está aí no canal, na página do Facebook aí da igreja, que é o preço da desobediência. Depois que você terminar o culto, durante a semana, vai lá, assista a palavra, você vai ser edificado. E é uma palavra que a nossa pastora vai falar de Jonas, e vai falar de Jope, e é bênção. Então, nesse mesmo lugar aqui, ela morava. E nós vemos no finalzinho do texto, que Pedro, depois que fez ali, operou o milagre, ele ficou em Jope durante algum tempo. E ele fica na casa de Simão. Qual que era a função de Simão? Ele era um curtidor de couro. E o couro também ele tinha muitas finalidades, né? E até para vestes também, para fazer calçado, para fazer, para carregar água, aquele cantil, esqueci o nome para carregar água e tal. Então, era um lugar ali, cada um tinha a sua profissão, tinha o seu trabalho, e Dorcas era costureira. E o interessante dessa mulher, que é a única mulher na Bíblia citada como discípula. Todas as outras aqui no Novo Testamento que nós temos, existem mulheres aqui, mulheres que seguiam a Jesus, não que não havia mulheres discípulas, mas é a única relatada que é discípula. Chama aqui discípula. E o que é o discípulo? O discípulo, ele não é só alguém que crê. De repente você fala assim, se eu for converter, por exemplo, alguém que gosta de ouvir um determinado cantor, ele é considerado um fã? Não necessariamente. Ele gosta da música. Mas eu vou trazer a palavra com fã como discípulo. Para você ser um fã ou você ser um discípulo de alguém, não basta você só saber quem ele é, mas você tem que andar atrás dele, você tem que repetir os seus atos, você tem que sentar para ouvir. Então, Dorcas não era apenas uma seguidora de Jesus, não era alguém que apenas assistia e ouvia as pregações dos apóstolos, mas ela era discípula. Quem é discípulo? Discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre e aquele que senta para ouvir os ensinamentos do seu mestre. Pessoas hoje dizem assim, eu sou discípulo de Jesus. É discípulo de Jesus, mas não faz aquilo que Jesus manda. Se diz discípulo de Jesus, mas não senta para aprender da palavra que Deus lhe trouxe. Então você não é discípulo, você pode ser seguidor, admirador, curtidor, mas discípulo não é. Essa mulher era discípula. E outra coisa também que diz o texto aqui, que ela era caridosa, que ela fazia boas ações. E ele vai dividir essas boas ações em duas coisas, em boas obras e esmolas. Existe uma diferença de fazer boa ação e dar esmola. É ou não é, pastor? Não é verdade? Tem pessoas que elas acham que elas são caridosas, que elas fazem boas ações, mas na verdade o que elas oferecem são esmolas, né? Agora, Dorcas não. O que seria uma boa ação? A Bíblia não vai dizer o que ela fazia. Será que ela distribuía a cesta básica? Será que ela fazia alguma coisa? E o que era dar esmola? Quando as pessoas iam para o templo, quando as pessoas iam para o centro da cidade, existiam aquelas pessoas leprosas, existiam pessoas ali, os pobres, que eles ficavam aguardando. E hoje, inclusive em Israel, hoje também até nos países árabes, muçulmanos, dar esmola é uma prática. Que o bom cristão, ou no caso do Islã, o bom muçulmano, é aquele que já anda com aquele recurso, aquelas moedas para dar esmola. Então, ela, além de fazer a obra, ela também dava esmola. Sinal de que ela é uma discípula. E é um mandamento. Exatamente, por isso que o judaísmo, além, depois de que Jesus ele vem ensinar, se adota o quê? A questão de uma porcentagem, O judeu, inclusive, ele tem uma porcentagem, 2, alguma coisa por cento do que ele ganha é para dar esmolas. Ele já separa aquilo lá e distribui segundo as pessoas que o buscam ali.
E por isso que nós temos aquela cultura de pessoas que ficam ao redor do caminho, sempre pedindo, né? Lembra quando Pedro, ele vai para a sinagoga, ele vai para o templo, na verdade, e tem aquelas pessoas pedindo esmolas, e ele faz um milagre ali, dizendo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta, né? Ele não tinha ali o dinheiro da esmola, mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. Então essa mulher, ela além de boas ações, ela dava esmolas. E diz também aqui que ela confeccionava roupas, porque nós vemos essas mulheres chorando ali. Agora, alguns dizem, por exemplo, que ela era caridosa e ela fazia o quê? Ela costurava e ela fazia roupas para dar aos pobres. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela fazia isso, boas ações, e ela dava as esmolas. E nós vemos ali que ela fazia as roupas. Eu não sei, a Bíblia não se preocupou em dizer se essa mulher, ela fazia as vestes para ajudar os pobres, ou se essa era a profissão que sustentava a obra. Né? Então, eu entendo, eu acredito que ela era uma profissional, ela era uma costureira, ela talvez tinha uma confecção ali naquele lugar onde era comum isso, e ela ganhava dinheiro com isso, e com o seu salário, com os seus recursos, ela tanto fazia boa obra, como ela dava esmola. E é óbvio que ela também, acredito que ela dava roupas ali. Mas o que me chama a atenção aqui, é que quando Pedro chega, Pedro está ali, foi chamado, olha, discípula, né, vem ver, na expectativa de que Pedro chegasse, eu acredito, não só se despedisse dela, mas eu acredito também, que quando ficaram sabendo que tinha um apóstolo ali, eles esperavam que ele pudesse ressuscitar a discípula, porque sempre vão esperar alguma coisa de quem é discípulo de Jesus. Às vezes alguém está com uma dificuldade, querido, está triste, está chorando, está com problema no casamento, aí chama alguém da onde? Da igreja. Porque as pessoas não vão chamar crente para festa, não vão chamar crente para rodinha, onde está mostrando lá no grupo do WhatsApp, mulheres nuas. Não, esse crente é chato, mas quando tem alguma dificuldade, quando está passando algum problema, aí chama o crente lá para orar, vai lá na igreja, faz lá porque isso aí eles fazem. Então, quando alguém te chama porque você é filho de Deus, você é discípulo de Jesus Cristo, eles esperam algo da tua parte. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, você que é cristão, você que frequenta igreja, você que é discípulo de Jesus. Nós andamos, irmãos, e as pessoas geram expectativas sobre nós. E nós temos que suprir essas expectativas, como filhos de Deus. Porque às vezes, como dizer, alguém está passando dificuldade no casamento, chama o crente lá, chama aquela irmã lá, ela é boa conduta, né, ela vai na igreja. Aí, em vez da irmã aconselhar, em vez da irmã edificar, orar, trazer uma palavra, vai trazer uma palavra que não tem sabedoria, não, separa mesmo, faz isso mesmo. Olha, está tendo um problema lá na igreja, vamos conversar. Olha, que você está na igreja, eu estou com dificuldade de um irmão lá, com uma irmã lá. Em vez da pessoa trazer uma palavra de bênção, ela vai trazer mais contenda ainda. Quando eles chamaram Pedro, eu acredito que havia no coração deles a expectativa de que houvesse cura, e não que ele trouxesse mais doença. Então, nós que somos cristãos, devemos vigiar, porque nós devemos trazer palavra de paz e ressurreição, e não palavras de morte. Mas quando Pedro chega, diz que as mulheres ali, as viúvas, elas rodearam e choravam. E eu quero aqui, antes de continuar, falar das mulheres que são as choradeiras. Né? É comum isso até hoje, no povo judeu, mulheres ali que elas eram viúvas. Então, olha só, a palavra de Deus diz que viúvas, órfãos e estrangeiros, quem deveria cuidar era a comunidade. É assim no Antigo Testamento. E os apóstolos no Novo Testamento, a partir de Atos, ele tem a mesma conduta. Eles falam assim, olha, vamos levantar diáconos para cuidar das viúvas, dos órfãos, e nós, os apóstolos, vamos nos dedicar ao ensino da palavra. Então, as viúvas, como elas eram desamparadas, questão financeira, porque o marido tinha morrido e tudo mais, quem sustentava essas mulheres era a igreja, era aquela comunidade. Então, as mulheres viúvas, elas não trabalhavam,
Então elas tinham tempo. Isso Paulo até uma vez fala muito a respeito dessas mulheres que eram corrompidas por pessoas que recebiam na sua casa. Mas olha só uma profissão para quem está desempregado e quer ganhar uma grana: choradeira. Ela chorava em velório. O trabalho dela, morreu alguém, quem é? Não tem problema, vamos lá chorar no velório. Porque eles chegavam lá, quando chegavam as pessoas que estavam ali velando aquele corpo, ela chorava, ele era tão bom, né? Eram choradeiras. Tem gente que assim, só chora, né? Mas olha que interessante, elas não só choravam, mas diz que elas pegaram os vestidos que Dorcas tinham feito e mostravam, falavam assim, olha, né, olha os vestidos e tal, aquelas coisas que ela tinha produzido. E eu não sei dizer, porque a palavra não diz, se elas estavam chorando, porque Dorcas era uma boa pessoa, como parecia que era, e tinha morrido, ou se de repente elas tinham encomendado algum vestido com Dorcas e não tinha ficado pronto. Imagine se elas iam em algum casamento, em alguma festa, e elas tinham encomendado um vestido com Dorcas, estava às vésperas da festa, e aí ela chega lá e fala assim, olha aqui, ó, o vestido, falta pouco, Pedro, ressuscita ela, porque ela tem que terminar meu vestido. Será que não? Mas sabia de uma coisa, irmãos? Tome cuidado, que tem pessoas que estão do seu lado, parece que te ama, parece que se importam com você, mas na verdade elas estão só interessadas naquilo que você produz. Tem pessoas que parecem seus amigos, pessoas que se aproximam de você, porque ela vê que você tem potencial. O diabo, ele é assim, ele olha para você, ele sabe como é que Deus pode te usar, ele sabe que você foi criado para a glória de Deus, ele sabe que Deus te deu dons, que Deus te deu unção, que Deus te deu talento, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai te ali envolver para que você possa servir a Ele e não servir a Deus. E existem pessoas interesseiras, não estou dizendo que essas mulheres eram, não sei, mas eu quero dizer para você, tome cuidado com aqueles que dizem que são seu amigo, que te oferecem coisas, que te chamam para fazer outras coisas, mas na verdade eles não se importam com você, eles se importam com aquilo que você pode gerar para eles. Vigia. Ande com pessoas que mesmo que você não possa dar nada para elas, essas pessoas estão para te levantar. Estão lá para te ressuscitar, estão lá para orar pela tua vida, para chorar com você nos momentos mais difíceis, não porque você pode dar alguma coisa para elas. Mas eu quero dizer aqui para você, em relação a Dorcas, que ela era uma mulher de boas obras. Irmãos, eu quero dizer com isso que ela era uma mulher de fé. Nós temos por imagem, quando a gente fala que alguém tem fé, você tem a imagem de alguém que é religioso. Mas eu quero dizer para você que eu sei quem tem fé. É possível você saber quem tem fé pelo que ela faz. E olha só, e uma pergunta que nós temos aqui: quais são as obras que você vai deixar para ser lembradas? Porque aquela mulher naquele momento estava morta, mas pessoas estavam ali, aquelas mulheres pegaram aqueles vestidos e diziam, olha o que ela fazia, olha, era uma costureira, olha obras que ela tinha. Eu pergunto, imagina se um dia você morrer, o que as pessoas vão falar a teu respeito? O que você deixou? O que você fazia? E sabe de uma coisa? E você fala, não, mas eu faço muita coisa. Eu trabalho duro, eu sustento a minha família, eu cuido dos negócios. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom irmão, ser um bom filho, ser um bom funcionário, não é nada mais do que a nossa obrigação e nada menos do que Deus espera de nós. Nunca elogie um crente porque ele foi justo, porque se ele é chamado de crente, justiça deve ser uma prática diária dele. Aí você fala, mas você tem que mostrar suas obras. Olha, irmão, eu estou trabalhando muito para sustentar minha família. Isso é tua obrigação, isso não é obra. Se você não fizer isso, você está devendo. Agora, quem tem fé, tem obra. Mas cuidado, meu filho, colocar comida dentro de casa não é obra? Não, é obrigação.
Agora, muitos dizem que têm fé, mas só fazem para eles, aquilo que beneficiam a eles mesmos. Ou seja, fé sem obras é morta. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, quero que você preste atenção nessa palavra. Ele diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Entende que ele está falando assim: eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Aí você conversa com alguém e fala assim: irmão, por que você não está, o que está acontecendo com você? Você está meio sumido, você está meio desanimado. Fala: não, estou esperando em Deus. Aí você fala: esse é um homem de fé, é uma mulher de fé. Quem tem fé não espera em Deus. Quem tem fé caminha em Deus. Ele avança em Deus. Ele fala assim que a fé é a certeza das coisas, né? Mas eu falo assim, aquele que vive, aquele que caminha pela fé. Ninguém espera em Deus, nós caminhamos em Deus. Então você fala assim: eu tenho fé. Daí então Tiago, ele fala assim: mostre-me a sua fé sem obras. Eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Como eu sei se alguém crê em Cristo? Pelo que ele está fazendo por Cristo. Não pelo que ele diz que ele acredita. E só para encerrar, entrando nessa questão de fé, porque nós vamos falar das vestes ainda, eu quero ler um texto com você, Lucas capítulo 17, porque é um texto que fala de fé. Lucas capítulo 17, no início do capítulo ele vai falar, quem lembra do texto do grão de mostarda? Nós vamos ler a partir do versículo 5. E eu quero te mostrar nesse texto, que fé não está relacionado a você fazer para o seu bel prazer. Fé diz respeito a ir além. Quem tem fé vai além. Lá no versículo 17, no capítulo 17, versículo 5, o texto começa com uma pergunta dos apóstolos a Jesus. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Olha só, aumenta a nossa fé. Você quer que a tua fé seja maior? Você quer que a tua fé aumente? Então nós não vamos orar para que Deus aumente a tua fé, porque fé não aumenta com oração. Você fala: pede ao Senhor e Ele vai te dar fé, mas a fé, ela não aumenta com oração. A fé aumenta fazendo mais do que nos é pedido. É o que o texto diz, presta atenção. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu, é Jesus que está falando: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Top, que fé maravilhosa. Aí ele explica como que isso pode acontecer. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Imagina a cena comigo. Você é o Senhor, e você tem um servo que está trabalhando no campo. Trabalhou o dia inteiro, o servo, trabalhou o dia inteiro no campo, cuidou das ovelhas, cuidou da lavoura. Aí ele chegou em casa, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, chega aquele servo, trabalhou o dia inteiro. Aí o Senhor vai falar assim: ô meu servo, agora senta aqui, que eu tenho um banquete para você. Olha só o que ele fala: pelo contrário, não dirá. Mas o que ele vai falar? Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Sabe o que eu vou dizer para você, o que muitos têm pregado por aí? Façam, trabalhem, faz não sei o que tem, que Deus tem uma mesa preparada para você de delícias nessa terra. Você merece viver o melhor. É verdade. Só que o melhor de Deus ainda está por vir e é na eternidade.
Não é hora de descansar. Deus nos abençoa sim. Ele nos dá 100 vezes mais ainda nessa terra. Ainda tem a eternidade no porvir. Mas o que Deus está falando aqui para o servo: ei, você trabalhou, você desfrutou, você honrou. Agora você acha que você vai chegar na tua casa no final do dia. Ah, agora eu vou comer, vou desfrutar. Não, você tem que preparar ainda mais para mim. Você quer que a tua fé aumente? Faça mais, vá além. Aí tem muita gente que vem dar desculpa: mas eu estou trabalhando tanto, eu estou trabalhando porque eu preciso pagar carro, eu preciso pagar casa, eu preciso cuidar dos filhos. Não faz mais do que a tua obrigação. O que você fez para Deus? Porque tudo isso tem sido para você mesmo. A casa é para você morar, o carro é para você andar, os filhos são seus filhos. E agora? E a obra do Senhor? Você quer que a tua fé seja grande? Vá além. Não faça só aquilo que é para você. Agora você vai preparar a mesa do Senhor. Agora você vai preparar, você fala: agora vem, prepara aqui também o meu jantar. O que eu quero dizer com isso? Que Dorcas era uma mulher de fé, porque era visível as suas obras. E Dorcas, diz o texto, que ela confeccionava 2 tipos de vestidos, 2 tipos de roupas. Está lá no versículo 39, que diz lá no versículo 39? Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Eu não sei se a tua tradução é diferente. Tem tradução que vai estar mais claro, vai dizendo assim, que ela fazia túnica e fazia vestidos. São 2 tipos de roupas. Por isso que eu estou a caráter aqui hoje para te explicar. A túnica é essa roupa que está por baixo. Ela é uma roupa mais íntima. Era praticamente a roupa de baixo. Era uma roupa interna. É aquilo que tinha que ser confortável, que tinha que ser simples, que era usado por baixo. E o vestido era como a roupa que vinha por cima e cobria o que tinha por baixo. Então, a roupa, a túnica, ela era simples, assim, geralmente branca, sem muito detalhe, mas o vestido que vinha por cima, ele era adornado, tinha desenhos, era colorido, era o que externava, né, era o que estava para fora. Então, eu quero usar esses 2 tipos de vestimentas que Dorcas confeccionava para dizer que tipo de roupas que nós confeccionamos durante a nossa vida. Assim como Dorcas, ela produzia roupas, né, de baixo e roupas que eram adornadas, quero dizer para você que enquanto eu e você vivemos, estamos tecendo roupas e precisamos cuidar das nossas vestimentas. A túnica que eu falei para você diz respeito a coisas internas. Você tem que cuidar do teu coração, você precisa cuidar da tua alma, você precisa cuidar da tua vida. Você precisa cuidar do teu interior, das tuas emoções, da sua santificação, e você precisa ter paz. O que seria hoje, que espiritualmente, essa túnica, essa roupa interna que nós temos? Ninguém vê, porque ela está coberta, mas é aquilo que está no teu coração. Tem pessoas que têm um vestido tão bonito, que é aquilo que mostra beleza, mostra riqueza, mas por dentro não tem paz, por dentro não tem santidade, e por dentro as emoções estão arrebentadas. Pessoas que vivem sorrindo, pessoas que vivem contando história, pessoas que vivem, aparentemente está tudo bem, mas dentro delas estão arrebentadas. Talvez você que está me ouvindo aí, seja uma pessoa assim, que as pessoas passam e não percebem o que está no seu coração, porque o que está por fora parece que está tudo bem, mas só Deus sabe como está o seu interior. E nós temos também aqueles que cuidam do exterior, aquilo que é adornado, da aparência, né? Está prosperando, está desfrutando, está viajando, está fazendo, está rodeado de amigos, né? Então é a parte fora. Mas tem muitas pessoas, irmãos, eu quero dizer para você, que cuida do interior, mas descuida do seu exterior. Aí você fala: pastor, mas o que importa é o que está dentro. Não, irmão, importa é tudo. Crente não pode ser relaxado, não. O crente, ele ora, ele busca, ele vive uma vida de santidade.
Mas o crente tem que ter uma cara feliz, não pode ser rancoroso, tem que ser bem arrumado, tem que ser limpinho, tem que ser cheiroso. Não é não, pastora? Porque o crente, a Bíblia fala que ele é carta escrita de Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas estão lendo o Evangelho. Jesus não era o verbo, e o verbo se fez carne. Da mesma maneira, ele diz, vocês, Paulo fala, vocês são carta escrita de Deus. Ou seja, quando as pessoas olham para mim, eles vão ver se o que na minha casa é assim que ele deve ser. Assim como eu falo, as palavras que saem da minha boca, é assim que um cristão deve se comportar. Cuidado, quem cuida do interior e descuida do exterior, ou vice-versa, tem que vigiar. Sabe por quê? A excelência de Deus vai além do meu interior. Seja um cristão bem apresentável. Outra coisa, já como eu falei, tem aqueles que se dedicam muito ao exterior, à aparência, mas como diz a própria palavra, por dentro são como sepulcro caiado. Pessoas que por fora são bem adornados, mas o seu interior está podre. Que o Senhor nos livre de ser cristãos dessa maneira. Então, Dorcas, ela confeccionava vestes. E eu quero dizer para você que Deus, ele quer te restaurar. O seu interior, ele quer restaurar o seu exterior. Ele tanto quer te curar, salvar, santificar, como ele quer também te prosperar, te dar saúde, te fazer feliz em tudo aquilo que você vive. Porque o Senhor faz, ele faz por completo. Só que, para nós recebermos algo novo de Deus, nós precisamos ali desfazer das coisas velhas. A própria Dorcas, quando ela morreu, olha só que interessante, diz o texto está cuidando de dizer aqui, porque eu não sei se porque é Lucas que escreve, ele como um médico, ele sabia muito bem como se tratava um corpo quando perde a vida, diz assim que o corpo foi lavado e foi colocado no andar superior, onde se fazia o velório ali, quando tinha que se esperar alguns dias para ser enterrado, é o que fizeram até que Pedro chegasse. Então, ou seja, ela morreu, teve o corpo lavado, e quando a pessoa ia ser enterrada, ela recebia uma veste nova de um linho, né, onde ela era envolvida ali para ser enterrada. Quero dizer para você o seguinte, para que você possa receber vestes espirituais que Deus tem para a tua vida, para a nossa vida, nós precisamos rasgar as nossas vestes de desobediência, de podridão. E no Antigo Testamento, é muito claro isso. Era uma tradição do judeu, que quando ele fazia alguma coisa muito ruim, ou alguma coisa ruim acontecia a ele ia em praça pública, ele ia num lugar ali, ele rasgava as vestes dele e sentava na cinza. Então, rasgar as vestes é justamente desfazer, se humilhar, dizendo assim, olha, eu estou me humilhando na presença de vocês. Eles ficavam nus ali para que Deus tivesse misericórdia. E olha só que interessante. Joel no capítulo 2. Eu sei que de repente você pode, poxa, mas o pastor está falando tanto, é tanto texto, irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa. Preste atenção, Joel capítulo 2, versículo 13 e 14, eu vou ler para você. Num tempo onde até você conhece muito bem da praga dos gafanhotos, onde a terra é assolada, Deus ele permite que uma praga chegue até o povo. Então o profeta ele convoca toda a nação, e olha só o que Deus fala para eles, Joel 2,13. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça, talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Olha que poderosa essa passagem. A gente está querendo se revestir de Deus. Eu quero me revestir do novo. Eu vou na igreja porque agora eu vou viver uma vida nova. E agora vai ser tudo novo na minha vida. Mas como que Deus vai trazer o novo para você? Se você está em desobediência, se você está em adultério, se você está mentindo, se você está no pecado. Então o Senhor convoca o povo ao arrependimento, dizendo, arrependa-se. Se humilhe na presença de Deus. Por quê?
Quem sabe o Senhor também não vai aliviar e tirar o castigo de sobre o povo, e de repente Ele deixa uma bênção também. Tem pessoas que passam lutas na enfermidade, de falta de trabalho, problema na vida emocional. Aí eu poderia dizer, vem vulto à noite, ouvem vozes, né? Pessoas estão aí, algumas coisas estão indo bem, outras não estão indo bem. Não, eu quero Deus, eu quero Deus. Você quer Deus? Então rasgue as vestes de pecado e se humilhe na presença de Deus, se arrependa, que o Senhor, Ele te livra da praga, Ele te livra da consequência desse mal. E eles assim ainda o profeta, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Deus é tão misericordioso que além dele livrar-nos da consequência daquilo que nós estamos fazendo, Ele ainda pode nos abençoar. Amém? Deus, Ele quer trocar suas vestes. Primeiro passo essa noite, e eu vou apresentar aqui 3 vestes novas que o Senhor Ele quer dar para nós, e a palavra diz isso. Mas o primeiro passo para receber qualquer coisa de Deus, desfaça das coisas antigas, desfaça das vestes de impureza, das coisas ruins, para que o novo de Deus possa chegar na sua vida. Por isso que a primeira veste que Deus Ele vai ministrar na tua vida hoje, é veste de santidade. Veste de santidade. E é uma veste que o profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 4, eu vou ler para você. Ele diz assim para o povo: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Você que está me ouvindo, se você é cristão, se você é crente, se você é católico, se você não sei de onde você está me ouvindo agora, mas a palavra do Senhor para você é o seguinte: tire as roupas impuras. Abandone o seu pecado, para que o Senhor possa colocar vestes nobres. Sabe que às vezes nós confundimos capa de mendigo com túnica de honra. Na palavra, na Bíblia, tem um texto onde tem um homem que a Bíblia fala que ele era cego. E ele estava à beira da estrada. E ele gritava ali pedindo ajuda. Até o momento que Jesus permite que ele se aproxime. E diz o texto que ele largou a capa dele e ele foi até Jesus e lá ele foi curado. Essa capa que fala desse homem é uma capa de mendigância. Era uma capa de autorização que o governo romano dava para quem tinha autorização para pedir esmola à beira da rua. Então, esse homem ele largou a capa de mendigância para receber a cura. Não é essa capa de mendigância que Deus tem para a tua vida, para a nossa vida. A capa que o Senhor tem para nós, na verdade, ela é uma túnica de honra. Sabe quando José, ele recebeu do seu pai uma túnica linda, adornada, que os irmãos tiveram inveja, porque o pai honrou o seu filho com uma veste de honra. Então não confunda, amados, veste de mendigância com vestes de honra. Nós precisamos tirar essa veste de mendigância, de uma vida que estamos sempre ali, parece que as coisas não fluem na nossa vida. Se arrependa, se coloque na presença do Senhor, para Ele te vestir com honra. Amém? Eu sei que talvez você gostaria de ouvir assim, nessa noite. Eu vou fazer uma oração, e todos os seus problemas vão se resolver. Mas eu sinto dizer para você, igreja, que não é assim que funciona. Eu gostaria de orar e falar assim: Deus, acrescenta fé nos meus irmãos. Imediatamente amanhã, quando você acordasse pela manhã, você ia acordar com uma fé sobrenatural. Mas eu tenho que te dizer a verdade, não é assim que acontece. Se você quer que a tua fé seja multiplicada, faça mais, vá além. Por isso estou falando, você quer viver coisas novas com o Senhor? Primeiro, livre-se das suas vestes de pecado, para que o Senhor possa colocar sobre você vestes de santidade. Abandone o pecado. E a veste de
salvação. Primeira veste, veste de santidade. Segunda veste, veste de salvação. É o que diz Isaías 61, no versículo 10. O profeta diz assim: é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Quero dizer para você, antes de se revestir de qualquer coisa, a veste que o Senhor vai colocar sobre a tua vida é a veste de salvação. Você precisa entender que Jesus é aquele que salva. Não importa o quão belos nós estejamos exteriormente, mas se não tivermos veste de salvação sobre nós, não adianta nada. Já Paulo ele ensina lá em Efésios, que ele vai falar que a salvação é um capacete, que diz respeito à autoridade e posição que nós ocupamos no reino de Deus. Porque é pelo capacete do soldado ali que você sabe qual que é a posição dele, se é um general, se ele é um soldado, se é um flecheiro. Mas o capacete da salvação simboliza que esse é o nosso lugar na presença do Senhor. E nós vamos orar essa noite por santidade. Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Porque se você pedir perdão, se arrepender verdadeiramente, confiar. Muitas pessoas não recebem Vitor. Vitor está aqui assistindo conosco. Por quê? Porque essas pessoas têm pecado, elas têm vergonha desse pecado, e elas não têm coragem de confessar esse pecado. Então elas escondem o pecado. Aí às vezes a gente está orando por alguém, nossa, a vida dessa pessoa parece que só tem tragédia, a coisa não vai, e a pessoa está ali, ela não confessa, tem pecado escondido, ela tem que se arrepender, tem alguma coisa que ela precisa expor, mas o orgulho dela é tanto que ela não vai confiar em ninguém para contar. Então ela vai guardando, e o que diz Davi em relação quando ele escondia o pecado? Diz que o pecado corroía os seus ossos, havia amargura. Tem pessoas que sofrem por falta de perdão, por falta de perdoar, estão ali perecendo. Por quê? Porque não rasgaram as suas vestes, ou no caso ali, como diz Joel, o seu coração, e se arrependeram na presença de Deus. Para você que já se colocou diante do Senhor com vestes de santidade, e aceitou o Senhor como seu Salvador, e recebeu veste de salvação, eu quero ler um texto, e nós vamos encerrar e orar em cima desse texto aqui. Deus ele tem para você vestes de louvor e restauração. Ele santifica, Ele salva e Ele restaura. Dorcas, no final do processo, ela foi ressuscitada. Aprove a Deus que ela voltasse a viver e continuasse fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Eu quero dizer para você que Deus ele quer restaurar a tua vida também, para que você continue a fazer a vontade do Senhor. E eu vou ler o texto que está em Isaías, capítulo 61. E eu peço que você ouça com atenção o que diz a palavra de Deus para nós. Porque Jesus, quando ele começa o seu ministério, a primeira vez que ele entra na sinagoga, ele lê esse texto que Isaías havia escrito. E ele fala que esse texto diz a respeito dele. Essa é a missão de Jesus. Foi para isso que Jesus ele veio, foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que o Senhor ressuscitou, para cumprir esta missão que nós vamos ler agora. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias. Escuta isso, boas notícias. Eu estou aqui para dar hoje boas notícias. Boas notícias aos pobres. E ele diz assim: enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha o que Jesus Cristo ele veio fazer. Ele veio para cuidar daquele que tem o coração quebrantado, para anunciar liberdade àqueles que estão cativos. E olha só ainda, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. E olha o que Deus tem para você: vestes de louvor em vez de espírito deprimido. Eles não serão chamados, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles, olha só o que Deus tem para você, o que essa veste de louvor, ela proporciona para nós. Eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão no seu campo e vinhas, ou seja, pessoas vão te servir. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Aleluia! Essa palavra, sim, pastor, é para, Isaías está falando, é para o povo pós-exílio que estava cativo lá no cativeiro, e o Senhor libertou, restaurou o templo, sim, mas Jesus, ele lê essa mesma palavra, e essa palavra é para mim e para você. Ele veio para nos restaurar, quando ele veio trazer uma boa notícia, ele quer dar uma veste de alegria, de restauração, de louvor, ele quer reconstruir aquilo que de geração em geração na sua vida, na sua casa, tem sido destruído. O Senhor, que ele quer dar um novo rumo. Eu tenho vivido uma herança maldita na minha família, de prostituição, de mentira, de divórcio, de enfermidade, mas o Senhor está falando aqui, que aquilo que de geração em geração devastava, agora será restaurado, agora será renovado, porque o Senhor veio para trazer essa boa notícia. E eu creio nessa palavra. Agora não é só abrir os braços e receber. Precisa se humilhar na presença de Deus, precisa se vestir veste de santidade, precisa vestir a veste da salvação, e precisa estar na presença do Senhor, para receber as vestes da recompensa também. E eu quero orar com você, igreja, quero orar com os irmãos que estão aqui presentes, quero orar com você que está em casa, dizendo: seja um costureiro de vestes celestiais, que cada ato, que cada decisão, que cada escolha sua, você faça, e quando você fizer isso, isso venha a tecer roupas de glória, que seja confeccionado dentro do seu interior uma restauração, um renovo, uma cura, seja confeccionado no seu exterior também honra, prosperidade, saúde, e o Senhor proporcione para nós vestimentas gloriosas, que só Ele pode dar. Lembrando, querido, que nessa terra, podemos acumular o máximo que pudermos, ouro, prata, mas quando nós morrermos, tudo isso fica para quem está vivo. Nós somos muitas vezes enterrados, pessoas são enterradas com roupa simples, dentro de um caixão de madeira simples, porque às vezes nem aqueles que estão vivos têm coragem de pagar o preço de um caixão que custa muito caro, de uma madeira nobre. Entenda o seguinte: não acumule aquilo que a traça pode comer, roer, mas acumule tesouros no céu, onde o Senhor ele vai se agradar. Por isso que eu digo para você, enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós caminhamos, nós tecemos vestes para o nosso interior, vestes para o nosso exterior, mas também espiritualmente, existem vestes que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós chegarmos na presença do Senhor, receberemos uma veste de glória. Além de um corpo glorificado, receberemos vestes de honra, de linho fino. E eu quero orar agora, e a tua oração, que seja: Senhor, me reveste
de vestes gloriosas que o Senhor tem preparado para mim. E que se você tiver que pedir perdão, rasgue o seu coração diante do Senhor nessa noite. Se você quiser pedir santidade, confesse ao Senhor seus pecados e permaneça firme na presença do Senhor. Porque o Senhor derramará sobre você, ou Ele te revestirá com veste de salvação. E se assim nós procedemos, permanecemos santos, convictos de que nós estamos salvos, porque foi o Senhor que nos salvou, a restauração de Deus, ela começa na tua casa nesta noite. Então eu queria que você se colocasse de maneira que você pudesse orar, que você, se assim se sentir melhor, fechasse os teus olhos. Mas não termine essa noite com vestes de mendigância. E nem termine essa noite nu. Tem pessoas que se despem do velho homem, se despem do pecado, mas não se revestem do novo homem. Tem pessoas até que se esforçam, começam a abrir mão das coisas velhas que fazia, mas não se enche do Espírito que nos capacita para viver o novo de Deus. Não significa só não fazer coisa errada, como diz a palavra. Algumas pessoas, irmãos, elas são tão frias espiritualmente, que elas acham que é apenas ter uma boa conduta, elas têm o controle da vida delas. Não, é se encher do Espírito, porque o Espírito é aquele que nos fortalece. Por isso que Paulo fala assim, não vos embriagais de vinho. Ele poderia falar só isso, não bebe vinho, não enche a cara. Não, mas ele fala assim, além de você não se embriagar de vinho, também encha-se do Espírito. Então a vida cristã não é só não fazer coisas ruins, mas se encher daquilo que é espiritual na nossa vida. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, eu não sei qual é o alcance que o Teu Espírito Santo está alcançando no coração ou na mente de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Muitas pessoas talvez vêm para a Tua casa, ouvem a Tua palavra, com grande desejo no coração, imenso desejo de serem tocadas pelo Senhor. Pessoas que vão à vigília, que vão em culto, achando que o pregador que está orando, alguém que está pregando, tem poder para fazer qualquer coisa na vida da pessoa. E ela se esquece que o poder está em Ti, Senhor. Mas além do Senhor tem poder para curar, para libertar, para restaurar. O Senhor diz que se nós não nos posicionarmos, se nós não dermos passo de fé, o Senhor não pode executar o seu milagre. Porque o próprio Jesus disse que teve lugares que Ele não pôde fazer milagres, porque a incredulidade do povo era grande. Por isso, irmão, você que me ouve nesta noite, rasga o seu coração diante do Senhor, confessa o seu pecado diante dEle, e fala assim, eu não posso, Senhor. Senhor, eu tenho pecado diante do Senhor, tenho cobrido os meus pecados, tenho coberto, mas isso tem me feito mal, Senhor. Mas eu quero me despir diante do Senhor, eu quero estar nu diante do Senhor nesta noite. Me peço, Senhor, me cobre com vestes de santidade, me cobre com vestes de misericórdia, me cobre com vestes de salvação, Senhor. Senhor, pessoas têm estado tristes, Senhor, têm chorado, têm sentido só, têm tido medo, Senhor. Por isso nessa noite clamamos, Jesus, vem, ó Senhor, e nos cobre com as Tuas vestes, ó Senhor, de misericórdia e de salvação. E como disse o Senhor, e cumpriu sua missão, ó Senhor, eu peço, Senhor, que venha sobre nós vestes de louvor, em vez de espírito deprimido, Senhor. Toda a depressão, todo o desânimo agora, Senhor,
seja exaltado. Eu repreendo no nome de Jesus, ó Senhor. E peço que o Senhor venha com a sua veste de louvor e devolva um sorriso para o teu filho, para a tua filha, Senhor. Para que possamos te louvar, te adorar, ó Senhor. Mesmo quando ainda nós não vemos as coisas acontecendo como gostaríamos, mas nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. E quem tem fé age, por isso nós agimos crendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, Senhor. Senhor, aquele que está desesperançoso, Senhor, aquele que está cansado, peço essa noite, Senhor, venha cobrir com vestes de ânimo, Senhor, de alegria. Porque a tua palavra diz, o Senhor, que o Senhor reconstruiria as velhas ruínas, que o Senhor restauraria os escombros, que o Senhor renovaria aquilo que foi arruinado, aquilo que foi devastado de geração em geração. Jesus, o Senhor já cumpriu a tua missão na cruz, já morreu por nós, Pai, então nós podemos desfrutar da restauração do Senhor. Aleluia. Queremos ser chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Senhor, nós queremos nos alimentar das riquezas das nações, o Senhor. Pai, que no lugar da vergonha, Pai, que a tua filha sofreu, ó Senhor, que possa vir dupla honra, Senhor. Que no lugar, ó Senhor, do choro, o Senhor possa restaurar a alegria, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida daqueles que têm o coração quebrantado agora diante do Senhor. Que as tuas vestes de alegria estejam sobre eles, ó Senhor. E que eles possam te exaltar, Senhor. Que possam te glorificar, Senhor. Que possam saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que nós esperamos em Deus, caminhando em fé. Nós não nos prostramos, nós não desistimos, nós continuamos crendo, caminhando e avançando, porque o Senhor é aquele que nos reveste, Senhor. Cuida do nosso interior, Senhor. E eu oro agora, Senhor, por aqueles que têm chorado, por aqueles que têm medo, por aqueles, ó Pai, que no seu coração andam com o coração apertado, com medo de morrer, com medo de ficar sozinho, com medo das coisas não darem certo. Restaura a túnica agora. Que o Senhor possa restaurar o interior agora, Senhor. Oro também por aqueles que andam falidos, que andam desanimados, porque as coisas, Senhor, não dão certo, Senhor. Senhor, restaura o vestido, Senhor, de honra dessas pessoas também, ó Senhor. Que eles possam voltar a sonhar contigo, Senhor. Devolva sonhos, ó Senhor, que já haviam sido esquecidos, ó Senhor. Coloca vestes novas, ó Senhor, no teu povo, Senhor. No nome de Jesus. Fala com o Senhor. Deixa o Senhor tocar o teu coração, a tua alma agora, restaurar o teu coração, a tua vida. O Senhor tem novas vestes. O Senhor tem novas vestes para nós. Que as suas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro, por isso se tornem puras. Senhor, nessa noite, como igreja, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa desobediência, pelo nosso pecado, Senhor. Ouve, Senhor, a oração do teu povo nessa noite, ó Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Mas vale um dia Sim, no Deus. centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu Aleluia. és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ouve a oração, Senhor, dos teus filhos agora, Senhor. O Senhor ouve cada um, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Senhor. O Senhor sabe quem está nu diante do Senhor, ó Pai. Quem aos olhos, ó Pai, deles agora reconhece, Senhor, que tem pecado diante do Senhor. Peço que o Senhor venha com o teu manto de misericórdia, Senhor. Assim, Senhor, como foi coberto, Senhor,
este lugar. no Éden, ó Senhor, assim como Jesus nos cobriu com o teu sangue. Real. Seja o Senhor trazendo sobre cada um agora, Senhor, um manto de restauração e de perdão, ó Senhor. Vou me entregar. Confiamos em Ti e cremos na Tua salvação, ó Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, e cremos no poder do Senhor para restaurar, ó Senhor. O teu toque, Aleluia, abriu os olhos do meu coração. aleluia. E eu posso Confiamos em Ti, Senhor. me entregar e entender. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar, Aleluia. sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos Sim, Senhor. ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer. Eu creio, toda Senhor. a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. Se humilhe na presença de Deus. E já que nós estamos falando de vestes, lembre-se daquela mulher que se humilhou e mesmo rastejando no meio de tantas pessoas, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Porque o profeta diz na sua palavra que o rei, o Senhor, ele traria cura na orla das suas vestes. Porque as vestes de Jesus, elas curam. E as vestes de Jesus estão sobre nós nesse momento. Senhor, oro por aquele que esteve enfermo, porque a tua cura já chegou na vida dele, Senhor. Eu oro por aquele que esteve amargurado, porque a tua alegria invade o coração, ó Senhor. Eu oro por aquele, ó Pai, que esteve com medo, Senhor, mas a coragem do Senhor invade agora o coração, ó Pai. Eu oro por aquele que esteve falido, Senhor, mas a prosperidade do Senhor chega na casa dele agora, Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor. Nós cremos, ó Pai, na herança do Senhor, na dupla honra, na porção dobrada, Senhor, porque assim o Senhor declara na tua palavra, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Eu creio, Senhor. Aleluia. Se eu me humilhar Aleluia. diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus Aleluia. ouvidos ao meu clamor. Ouve, Senhor, nossas orações. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha Sim. colheita, minha herança. Aleluia. E você que crê que o Senhor ele tem vestes gloriosas para você, glorifica Ele, diga amém, diga eu creio, eu viverei isso. Amém. Essa é a palavra de Deus para você. Eu tenho plena convicção, irmão, certeza de que Deus ele falou com muitas pessoas agora. E eu sei que o Senhor deu vestes novas e um renovo para pessoas agora. Que o Senhor ele tem um novo tempo, o Senhor tem uma nova colheita, o Senhor tem uma nova chance. Quero dizer para você, assim como o Senhor ressuscitou Dorcas através da vida de Pedro, o Senhor está ressuscitando também no teu coração
uma nova esperança, para que você continue tecendo vestidos, tecendo túnicas para a glória do Senhor. Amém? Quero agradecer você que insistiu e permaneceu até agora assistindo. Quero convidar você. Quarta-feira nós retornamos ao culto presencial. Sábado nós estaremos aqui com o culto presencial. Domingo nós estaremos aqui com o culto presencial. Se você tem saudade da casa do Senhor, venha. Domingo é ceia, né? Domingo inclusive vai ser ceia do Senhor aqui, irmãos. Eu não vou fazer 2 cultos no domingo. Nós vamos fazer um culto só à noite, e quem não puder estar conosco ceiando aqui, porque já deu a lotação, né, a quantidade permitida, vai cear de casa pela live também. Então, adiante aí você para estar no culto conosco presencialmente no próximo domingo, amém? Quero agradecer aí a presença dos irmãos, quero agradecer aqui o pessoal da mídia sensacional, que está sempre aqui trabalhando, né? Irmãos, até vou dizer para você que está assistindo aí, ó, dá aí um glória a Deus pela vida dos meninos que estão aqui, ó, nos bastidores, vocês não veem, né? Estão sempre trabalhando. Hoje a presença ilustre do Rafa aqui, né? Do Fernando, Deus abençoe a vida de vocês, servindo, né? Todos que estão aqui, eu não posso revelar quem está assistindo conosco aqui, né? Mas obrigado a cada um, a Luana, hoje que nos abençoou também com louvor, amém? Que a sua semana seja abençoada, sua semana seja de fazer compras espirituais, que vestes novas possam vir sobre a tua vida essa semana, vestes de alegria, né? Que todo aquele peso, aquele desânimo que estava sobre você, que já foi embora no nome de Jesus, que nós possamos estar leves na presença do Senhor para glorificá-lo, dançar na presença do Senhor, que Ele é lindo e maravilhoso, amém? Deus tem vestes gloriosas preparadas para nós. Eu quero encerrar esse culto orando, agradecendo ao Senhor por mais essa semana que se inicia. E os irmãos, coloquem de pé, por favor, quem está aqui conosco, você na sua casa, também ore comigo, né? E eu quero te abençoar, né? Também abençoar a sua semana. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor insiste em nós, ó Senhor, e o Senhor nos orienta. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia. E obrigado, Paizinho, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que excede todo entendimento. Por isso, Senhor, eu quero abençoar a tua igreja e esses dias que virão, Pai, na sequência, porque eu creio que serão dias abençoados para nós, ó Senhor. Por isso, Senhor, eu declaro a bênção sobre a tua igreja, que o teu grande amor, o amor que cobre toda a terra, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, uma graça que nos constrange e nos recebe de uma maneira tão especial, e as doces consolações do Espírito Santo, que nos renova, que nos orienta, esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre, e todos nós dizemos, amém, amém. Amém, Deus abençoe você. Antes de você sair aí, dê uma boa noite, um graça e paz para os irmãos, despeçam deles aí, e quarta-feira nos vemos aqui presencialmente, quem estiver. Deus abençoe, uma ótima semana no nome de Jesus.